É possível dizer, no terceiro jogo da temporada, que uma equipe está em crise? Será? Essa é a temática que vamos explorar aqui. No momento, o Corinthians dá sinais muito preocupantes e tem um clássico na terça-feira. Para piorar tudo, tem o Majestoso na terça-feira, onde ele não é favorito. Ele joga em casa. E não fosse isso, o panorama prévio para o jogo era pior ainda para o Corinthians. Que momento, hein? Vamos falar aí de mais uma noite complicada e a derrota para o São Bernardo com um jogador a menos, o jogo inteiro praticamente. Tudo bem que ela já era esperada. Nós falamos aqui, olha, o São Bernardo é o time mais forte que o Ituano. Se o Corinthians perdeu para o Ituano, imagino o que vai acontecer no ABC. Mas nas circunstâncias em que a coisa se deu, nossa, é mais do que preocupante. Por isso que a gente tem que debater qual é a palavra que simboliza esse momento do clube. Antes você vai dar o like, você vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho rumo a 170 mil inscritos por aqui. Cotações na tela. Hoje tem Palmeiras e Santos, clássico. Palmeiras favorito, mas você pode olhar de repente ali uma dupla aposta, hein? Porque o Santos está num momento legal. O Palmeiras começou o campeonato com dificuldade. De repente, vitória do Palmeiras e empate. Enfim, uma dupla, eu acho que dá para você cogitar hoje aí, tá? Link no primeiro comentário desse vídeo para você fazer a sua fezinha. Você vai se cadastrar, você que tem mais de 18 anos, com responsabilidade e se divertir do site do Aposta Ganha. Segundo recado, estou esperando você no clube de membros do canal. É um valor simbólico para você ajudar o nosso trabalho. Clica aí no botãozinho e tem um grupo de Telegram somente para os membros do canal, com bastidores, com áudios exclusivos, uma extensão das opiniões que eu emito aqui, tem vídeos também. Só para quem é membro do canal eu libero acesso para o grupo de Telegram. Ah, Jorge, eu já sou membro e não estou no grupo. Pelo amor de Deus. Vai no comentário do vídeo de hoje e deixa lá. Jorge, meu arroba do Telegram é tal. Eu vou lá, vou copiar, vou colar no grupo de Telegram e vou te adicionar. Faça isso, você que não é membro. A grande maioria dos membros ainda não fez. Eu sei que a galera tá ajudando o canal, né? Faz ali com aquele valor simbólico a roda girar. Mas eu tô querendo você no grupo, eu quero você lá no grupo de Telegram. Então deixa no comentário o seu arrobinha lá do Telegram, tá bom? Gente, o Corinthians jogou 97 minutos com um jogador a mais e perdeu o jogo para uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. O momento do Corinthians é grave. Eu não sei se é apenas preocupante, eu acho pouco. E eu não sei se falar em crise no terceiro jogo do ano também é inapropriado, possa parecer exagerado, né? É igual a falta aqui para amarelo, é muito para amarelo é pouco, para vermelho é muito, aí precisa dar um cartão laranja. Ontem foi uma boa discussão sobre o lance do vermelho do Rodrigo Souza, muita gente ficou nesse meio do caminho aí. Eu acho que é tipo isso, eu acho que é grave o momento. Grave, porque você não pode jogar 97 minutos com um jogador a mais e produzir tão pouco. O Corinthians produziu nada, de novo. O Corinthians entrou com 3 volantes, o Corinthians não tinha lucidez, não tinha um cara... Pode ser o Garro esse cara? Pode ser, mas ele ainda não está lá. Quem está lá hoje não consegue ter o mínimo de organização, inventividade, capacidade de condução, de passe, para gerar uma jogada que encontre os atacantes em condições de finalizar. O Corinthians não tem ideia criativa de como levar essa bola do meio para frente, do meio campo até o gol adversário. Então o Corinthians ontem esbarrou de novo nessa falta de qualidade. Grande ponto do Corinthians nesse início de ano é que falta qualidade. Sem qualidade você não vai a lugar algum. E também não há muita organização que supere a falta de qualidade ou que atenue a falta de qualidade. Então o Corinthians nesse momento tem nada. Também é complicado você cobrar de um treinador que treina com o lateral direito 9 dias, o cara não fica. Tá lá treinando com camisa 10, o cara não pode jogar. É difícil mesmo. É difícil. Como é que você vai replicar ideias do treino no campo? Se você treina com uns caras, quando chega no campo são outros. Eu entendo. Eu sei que o Mano tem a parcela de responsabilidade dele. Claro, ele é o comandante. Ele toma as decisões. Ele ontem escalou três volantes, né? Ele ontem até arriscou. Ele viu que, né, ele precisava, ainda no primeiro tempo. Aí ele vem com o Romero, abre o Romero de um lado, abre o Wesley do outro. O Wesley é um cara esforçado, tenta, se dedica, vai para a linha de fundo, mas toma muita decisão errada. Mas, enfim, é o que o Corinthians tem hoje. Muito esforço, muita transpiração, não acho que está faltando isso. Eu não acho que o Yuri Alberto não se dedica. Eu não acho
que o Yuri Alberto se esconde no jogo, ele toma decisões ruins, muito ruins, muito, mas assim, muito ruins. O Wesley tomou várias ruins. Então o Mano tentou, mas aí ele vai tentar alguma coisa, e aí o que ele tem no banco? Ele tem que botar o Ranieri de zagueiro de novo. Ele tem que tirar o Caetano, ele não tem outro zagueiro para colocar, ele tem que mudar a estrutura do meio para frente, ele tenta abrir um cara da ponta direita, um cara da ponta esquerda, e ele tem que botar o Ranieri improvisado de novo na zaga. É o que ele tem. É o elenco que foi dado. Falamos no vídeo pós-Ituano da complexidade desse processo de renovação que o Corinthians está tocando. Porque essa renovação, vou repetir, nesse ponto eu vou repetir tudo que foi dito no vídeo da quarta. Essa renovação de elenco deveria ter começado em 2023. Vou além, hein? No começo de 2023. Mas a gestão anterior não quis tocar essa renovação. Por uma questão econômica, por lentidão, vamos empurrando, vai que dá, com esse elenco vai, traz o Luxemburgo, que é um escudo, ele vai lá, ele é experiente, e essa renovação agora está sendo tocada de uma vez só. Então são dois erros. Erro de não fazer quando deveria ter começado a fazer de uma maneira mais racional, inteligente, gradativa. E o segundo erro é tentar fazer na porrada. Vamos trocar todo mundo, vamos mandar 10, 12, 13 embora. E aí, quem chega? Ah, chegou a meia dúzia aí. Não é assim que se toca processo de renovação. Então a renovação... Ah, agora é fácil, né, Jorge? Tá dizendo que não era para renovar? Não. Era para renovar lá atrás. Era para começar lá atrás. Agora tá fazendo atropelado. E o time está sentindo o efeito dentro de campo. E aí tem que botar o Ranieri improvisando na zaga. O Ranieri, que mal se adaptou à função dele no Corinthians. Acabou de chegar, está tentando se encontrar como um volante jogando no meio campo, tem que ser improvisado na zaga. Tem que de novo terminar o jogo como zagueiro. É difícil. É muito difícil. Então falta muita qualidade ao Corinthians nesse momento, falta muita profundidade de elenco nesse momento. Além de questões individuais que também vou te falar, né? Para ser justo, o Palácio, o lateral esquerdo, estava bem ontem e acabou se machucando no primeiro tempo, não conseguiu voltar para o segundo tempo. O Yuri Alberto, eu não preciso falar mais. Sim, tudo que eu penso já foi dito. Yuri Alberto não tem condição de jogar como titular do Corinthians hoje, não tem condição técnica, não tem condição psicológica, não tem. O episódio dele ontem com o Mano, quando ele comete um erro e o Mano pergunta, você é burro, cara? É coisa de jogo, mas o reflexo disso pra frente, pós-jogo, depende muito da relação entre os dois. A gente não sabe como é a abertura do Mano com o Yuri Alberto para que um use determinado tipo de expressão com o outro, às vezes expressões mais duras. Se a relação ela é bem de boa, bem aberta nesse sentido, vai ouvir ali no campo, vai morrer no campo e eles vão continuar bem, harmoniosos, trabalhando juntos. Se a coisa não é tão próxima assim, pode ser que tenha um desdobramento futuro. O Mano foi lá, chamou o Yuri Alberto quando o tirou de campo, conversou, abraçou, falou no pé de ouvido, o Yuri Alberto retrucou, os dois se abraçaram. Parece na imagem que ficou de boa ali, minha impressão é que ficou de boa, mas é preciso ver isso no dia a dia. O fato é que o Yuri Alberto, que se esforça, vou repetir, se esforça, briga, não se esconde, batalha. O Yuri Alberto erra tudo praticamente, muito mais do que acerta. A taxa de acerto do Yuri Alberto é baixíssima. Não se justifica a titularidade do Yuri Alberto. Mas por que o Yuri Alberto tem que jogar? Não tem outro. Estão dizendo que o Pedro Raul vem aí por 24 milhões de reais. Eu não sei se é a contratação ideal, mas o Corinthians precisa trazer um camisa 9. Não dá. Com o Yuri Alberto não dá nem para o Campeonato Paulista. E eu fico triste de ter que reiteradamente falar de um jogador, porque pode soar perseguição, e eu não tenho motivo aqui para perseguir ninguém. Eu faço análise de jogo. E sempre prego aqui serenidade na cobrança, para que a coisa não extrapole, que não vá para a ameaça a vida pessoal do cara, a família do cara, o patrimônio do cara, porque cobrar, se ficar insatisfeito com a produção, o rendimento de alguém em campo, não dá direito a você cometer crime contra ninguém. Então eu sempre faço questão de separar as coisas aqui. Mas é um fato, gente. O Yuri Alberto não entrega. O Yuri Alberto nunca entregou. Teve um pedacinho lá com o Vitor Pereira. No geral, em termos de expectativa, e até em função do investimento feito,
O Yuri Alberto nunca entregou o que se esperava com a camisa do Corinthians, analisando todo. Nunca entregou. Mas não é só Yuri Alberto. Você, corintiano, consegue definir para mim o que é o Matias Rojas? Porque, vamos lá, você pega um jogador ele tem um conjunto de valências, de potencialidades, de características que te fazem definir esse jogador, né? Você cria ali uma definição, olha, a principal virtude desse cara é a bola parada, é a batida de fora, é a velocidade, é o passe, é o posicionamento, é a recomposição defensiva. Então, assim você vai observando os jogadores, vendo aquilo que aparece com mais destaque dentre as funções possíveis de um jogador em campo, e aí você vai pontuando, olha, ele é bom nisso, ele é bom naquilo, o ponto fraco é esse. Eu não sei definir o Rojas, eu não sei, eu não consegui até hoje. O Rojas é bom em quê? Eu não sei. Tô falando assim honestamente. Pode ser uma incapacidade minha, né? Pode ser, de não ter conseguido ainda decifrar o jogador. Mas você, corintiano, conseguiu? Eu não. Eu não consegui até hoje. Eu não sei o que é o Rojas. O desempenho do Rojas ontem é constrangedor de novo. Inclusive, o erro que gera o contra-ataque do São Bernardo é dele. E, aliás, o São Bernardo faz um gol de contra-ataque contra-atacando com menos jogadores do que o Corinthians. Não só com menos jogadores em campo, porque já eram 10 de um lado e 11 do outro, mas com menos jogadores na jogada de contra-ataque. E o São Bernardo faz o gol. O que mostra também um pouco da desorganização do Corinthians hoje. Eu não sei definir o que é o Matias Rojas. O Fausto Vera, de novo, uma atuação do Fausto Vera, nível Fausto Vera. O Maicon deu uma entrevista muito sincera depois do jogo, o outro foi mal, de novo. O Maicon, ele é aquele tipo de profissional que é o seguinte, eu digo aqui que não gosto de trabalhar com gente que não sente derrota, não é verdade? Os inscritos assíduos aqui já me ouviram falar muito disso. Então o cara tem que sentir a derrota tem que doer, tem que machucar, o erro tem que virar algo incômodo para que se transforme em acerto na ocasião seguinte, na próxima chance. Eu lembro do Maicon aos prantos, muito mal com o erro que ele cometeu contra o Del Valle na Libertadores do ano passado. E elogiei, e vim aqui e falei, eu gosto de jogador que tem esse perfil, assim, que sente a derrota. Tudo bem, estamos na mesma página aí. Agora, não dá para errar a vida inteira e só ficar no discurso. Tá bom, eu tô mostrando que eu tô sentindo, tá? Beleza, esse discurso externamente é muito importante, mas você precisa parar de errar. Também não dá pra ficar a vida inteira só de não, temos que melhorar, eu mesmo tenho que melhorar, temos que tomar vergonha. Tá, legal, mas e aí? Só o discurso e a bola dentro de campo? Não tá justificando. E faz tempo. Agora, é muito difícil que algumas individualidades apareçam no contexto coletivo complicado que tem o Corinthians hoje. No contexto de carência de elenco. Nessa renovação feita cheia de buracos, sabe? Estão tendo que asfaltar a rua de novo. Aqui em São Paulo estão fazendo agora, porque o prefeito quer se reeleger, está desesperado para se reeleger, então ele está recapeando um monte de rua aqui. Até rua que não precisa ele está recapeando. Mas não adianta recapear pela metade. Aqui perto de onde eu moro, no quarteirão de trás, tem uma rua que foi recapeada pela metade. Então você acessa a rua, tô falando sério, um dia se eu conseguir eu vou gravar um vídeo, tirar uma foto disso. Você entra na rua, aquele asfalto lisinho, beleza, aí você vem de boa. Do meio pro final da rua começa... É a renovação do Corinthians. Eu não sei se faltou verba aqui para recapear o restante da rua. Não faço a menor ideia, porque só está recapeada a metade. Mas é só a metade. O Corinthians está fazendo uma renovação pela metade. O Corinthians não resolveu ainda a sua camisa 9. O Corinthians ainda não tem um outro lateral direito, porque a coisa com o Mateuzinho melou. O Corinthians ainda precisa resolver. O Tadjeri está emperrando lá a questão do Garro, mas precisa de mais gente para o meio campo. O Corinthians precisa ver quais serão os seus pontos para o ano. Tem muita coisa para resolver ainda, gente. Só que o Campeonato Paulista já começou, já foram 3 rodadas e tem um clássico na terça-feira. E o Corinthians não é favorito para o clássico. O Corinthians já enfrentou o São Paulo em Itaquera outras vezes, vindo mal e sustentou o tabu até hoje. Mas isso uma hora acaba. E acho que terça-feira o risco é real, porque o São Paulo começa a temporada melhor do que o Corinthians. São Paulo fez uma exibição exuberante ontem contra a Portuguesa? Não. Inclusive a Portuguesa jogou para empatar o jogo no segundo tempo, para buscar o empate no segundo tempo. Uma postura muito legal da Portuguesa. Não foi um time que foi morrendo de medo pro Morumbi. Ela encarou o São Paulo principalmente no segundo tempo. E o São Paulo fez ali uma
uma administração de placar, verdade que rodou um pouquinho ontem o time, né? Já na parte final do jogo vieram o Alisson, Pablo Maia, ele foi mexendo um pouco, o Lucas ontem descansou de novo, pensando no clássico, Calleri sai ali no segundo tempo, mas o São Paulo tem um trabalho melhor do que o do Corinthians hoje. Olha que o Carpini chegou ontem, né? Mas ele tem um elenco, uma base que foi mantida, uma base campeã. O Lucas renovou, o Luciano renovou, o Calleri voltou da contusão. Tá aí, tocando. Os reforços estão entrando aos pouquinhos. O Luiz Gustavo já fez o gol dele ontem, o Bobadilha. Ninguém tá chegando com a obrigação de resolver. O Luiz Gustavo não chegou para resolver, o Bobadilha não chegou para resolver, o Ferreirinha não chegou para resolver. Eles chegaram para se integrar num ambiente que já tá aí andando, sabe? Num carro que já deu a partida. O Corinthians não, o Corinthians está tentando pegar no tranco. Aí ele tem uma parte da rua recapeada, lisinha, bonitinha, outra parte cheia de buraco, é difícil. É muito difícil. É uma diretoria que nesse momento tá, sabe assim, bem-vindo à vida real. Sentou na cadeira, presidente? O senhor falou aí, o senhor queria ser presidente do Corinthians, era o seu sonho, o senhor foi lá, concorreu, falou dos problemas do clube, deu coletiva, chegou e tal, mas ó, bem-vindo à realidade, presidente. Acabou a parte bonitinha da campanha, agora é o tranco. Agora é aguentar 2 derrotas seguidas no Campeonato Paulista antes do Clássico, é aguentar o torcedor falando, terça-feira é guerra. Agora é viver o que é a pressão de Corinthians. Não sei se dá para dizer crise ainda, porque tropeçar no início de Campeonato Paulista, porque eu também sempre faço a pontuação aqui. Os caras voltam a treinar no dia 5, dia 6, e no dia 20 estão entrando em campo. Dia 20, dia 24, dia 27, dia 30, não tem respiro. A pré-temporada não terminou ainda. Ninguém está 100% recondicionado fisicamente ainda. Tem jogador que tenta e não consegue executar tudo. Fausto Vera mesmo é um exemplo. Claramente você tem jogadores que, né, pré-temporada de 20 dias não é pré-temporada, gente. Porque isso aqui é pré-temporada, tá? O Campeonato Paulista vale 3 pontos, mas vamos na boa, é pré-temporada. São 20 dias de trabalho. 20 dias de trabalho não resolve nada. Agora, o problema é que você tem uma competição para disputar, todo jogo vale 3 pontos. São 3 clássicos, faltam 9 jogos para o Corinthians. Desses 9, 3 são clássicos. O Corinthians vai pegar o São Paulo em casa. O Corinthians, 2 rodadas depois, vai ter que descer a serra para pegar o Santos, que está embalado nesse início. Um Santos... Quem está jogando mais bola hoje, o Santos ou o Corinthians? O São Paulo nem preciso dizer, que está no estágio melhor, não é verdade? O Palmeiras, nem preciso dizer, apesar do sofrimento ali no início do campeonato, é o melhor trabalho que a gente tem no Brasil hoje. Tem tudo para se arrumar agora, para aos poucos encaixar de novo. E o Santos? O Santos contratou 13 jogadores, montou um elenco do zero. Ah, mas o Santos montou um elenco do zero. Por que o Corinthians não podia fazer a reformulação do jeito que fez? O Santos caiu para a Série B, gente. Comparar o Santos com o Corinthians, o Santos caiu para a Série B, o Santos tinha que mandar todo mundo embora mesmo. Caiu e caiu do jeito que caiu. O Corinthians não. E o Santos hoje, no início do ano, nos 2 primeiros jogos do ano, jogou mais futebol que o Corinthians. O Corinthians, em 300 minutos de futebol, 270 mais acréscimos de cada jogo e tal, ontem, só de acréscimo ontem foram 20. Em 300 minutos, em mais de 300 minutos de futebol, o Corinthians não jogou futebol para vencer em nenhum desses 300 minutos. Nem contra o Guarani dentro de casa. O Guarani foi melhor que o Corinthians. O Guarani mandou bola no travessão. O Guarani finalizou 14 vezes. O Corinthians não foi melhor que o Guarani no jogo que venceu. O Corinthians foi constrangedor contra o Ituano. E foi igualmente constrangedor ontem, com um jogador a mais desde os 13 minutos do primeiro tempo. O Corinthians é incapaz de jogar um futebol competitivo hoje. Pode ser que para terça-feira mude, pode ser que quando o Garro tiver regularizado finalmente isso mude, pode ser que se o Pedro Raul chegar e virar o centroavante, faça um caminhão de gol e as coisas mudem, mas é preciso mudar bastante coisa. Hoje o Corinthians não consegue competir com Guarani, Ituano e São Bernardo. Imagine contra o São Paulo, imagine contra o Palmeiras, imagine até mesmo contra o Santos, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. É grave, é um pouco mais que preocupante e é um passinho antes de virar uma crise. É grave o momento que o Corinthians atravessa em 2024. A boa notícia? Tá cedo, ainda estamos em janeiro. Tem bastante tempo para corrigir, porque é claro que ficar fora do Campeonato Paulista do mata-mata será terrível se acontecer. Péssimo, horroroso, lamentável. Mas pior ainda é ter uma Copa do Brasil ruim.
é cair cedo numa Copa do Brasil, é brigar de novo contra rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso sim é muito pior. Então que o Corinthians corra atrás, porque o começo não está nada legal. Mas longe disso. O que você pensa, corintiano, corintiana? Deixa nos comentários. Bom domingo para todo mundo. Like se você ficou até o final. Juízo e tchau.